A Epístola de Romanos foi escrita por Paulo. Essa talvez seja o maior tratado teológico de todas as cartas de Paulo. Se você analisar tudo que Paulo escreveu, Romanos é a carta mais completa. Então eles falam que é a grande... Vários teólogos eles chamam como a grande carta de Paulo. Então, dentro dessa carta, nós vamos ter toda a perspectiva do que é o Evangelho em si. Amém? A carta de Romanos, irmãos, ela foi escrita entre 56 e 58 depois de Cristo. Foi durante a estadia de Paulo em Corintos. Essa carta, ela buscava apresentar o Evangelho de Deus como o poder e salvação. Amém? Vamos concentrar agora aqui, galerinha. Nessa carta, ela é uma carta muito clara e prática. Ela fala sobre o Evangelho de Deus e a salvação dos homens. Eu indico vocês lerem, quem ainda não leu a carta de Romanos. Vocês vão aprender muito. É um livro amplo, ao qual você vai ter praticamente toda a ideia do Evangelho exposta de forma muito clara. Na fé cristã, a gente costuma usar algumas frases com muita frequência. A frase "para a glória de Deus" talvez seja uma das frases mais utilizadas pelos crentes na igreja, né? No entanto, eu temo que o uso demasiado, as pessoas falam tanto essa frase, que elas podem até enfraquecer o sentido dela, né? Quando você diz "para a glória de Deus", muitos tratam essa frase como se fosse um tipo de bordão piedoso ou algum tipo de espécie de frase de efeito gospel. A pessoa fala "para a glória de Deus". É igual amém. Vocês já viram que amém virou tipo um abracadabra de crente? Amém em nome de Jesus? Você fala, não, Khaled, vai ser bom essa semana, você vai vender um monte lá no camelô. O cara fala, em nome de Jesus. Tipo assim, como se fosse um abracadabra, assim, para funcionar. Mas às vezes a gente repete tantas frases que a gente não para compreender e para pensar sobre o sentido daquilo que a gente está falando. Certo? Então, quando a gente pensa sobre glória de Deus, a gente tem que entender o que de fato isso significa, o que significa glória de Deus, o que significa viver para a glória de Deus. Faz sentido? Então essa não é uma frase para você usar de forma poética ou de forma gospel, para todo mundo falar, nossa, como ele é crente, antes dele fazer uma coisa, ele fala que ele vai fazer para a glória de Deus. As pessoas são assim, né? Elas usam essa frase para tudo, legenda de Instagram, né? Tudo que você imaginar. A irmã posta foto quase seminua, aí escreve, meu corpo é a habitação do Espírito Santo. Sabe assim, a gente vai usando frases de efeitos, né? E a gente não para pensar sobre qual sentido elas têm para as nossas vidas. Contudo, esse pequeno trecho que a gente leu, ele é um trecho bem interessante que nos explica sobre aquilo que a teologia chama de doxologia. Alguém sabe o que é doxologia? Doxologia significa louvor ao Senhor, certo? Então, quando Paulo está escrevendo esse tratado teológico dele, quando ele está finalizando o capítulo 11, ele termina esse capítulo rendendo glória ao Senhor. Essa ideia de doxologia tem a ver com louvar ao Senhor. É como se Paulo, ao finalizar a carta de Romanos 11, nesse capítulo que ele está trabalhando, ele ficasse tão maravilhado com aquilo que Deus tinha acabado de dizer para ele, que em vez de ele continuar, ele para e começa a adorar a Deus na beleza daquilo que o Senhor é. Entende? Sabe quando você... você está esperando muito uma coisa e aquilo realmente acontece e você fica tão feliz que na hora a única coisa que você consegue fazer é agradecer, você perde as palavras, você fica obrigado. A única coisa que você consegue dizer é obrigado, agradecer, você perde o sentido diante daquilo que aconteceu naquele momento. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Paulo. Ele está escrevendo, terminando uma sessão, de repente eu acredito que ele fica tão impactado com aquilo que ele acabou de escrever, que Deus acabou de revelar para ele, que ele faz como se fosse um hino de louvor ao Senhor, que é isso que a gente acabou de ler. Ou seja, quando Paulo escreveu isso, ele termina de uma forma doxológica, dizendo, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Isso é um resumo da teologia bíblica. Tudo que existe no mundo, irmãos, tudo, absolutamente todas as coisas que existem. O mundo, que é o cosmos, a história, a redenção, a igreja, a sua vida, a minha vida, ela tem uma única finalidade: exaltar ao nome do Senhor e render a Ele a glória que lhe é devida.
Em outras palavras, irmãos, nada na criação é fruto do acaso. É um acidente cósmico aleatório que produziu átomos e a gente do nada passou a existir a partir de uma explosão involuntária. Não, pelo contrário, tudo que existe foi criado pela soberana mão invisível de Deus, com um propósito. Tudo que existe foi feito com um propósito por um Deus soberano em ordem. Da mesma forma, nada na vida cristã é por acaso, nada na vida cristã é neutro, irmãos. Cada palavra dita, cada escolha feita por nós, cada pensamento cultivado no nosso coração, ele deve apontar para algo, glorificar a Deus e exaltá-lo. Amém? Abraham Kuyper diz, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre qual Cristo, que é soberano sobre todos, não possa gritar, é meu. Na vida cristã humana não há 1 centímetro, não há nada que não seja de Cristo. Viver para a glória de Deus, então, significa compreender essa verdade. Compreender que em cada detalhe da nossa existência, relacionamentos, trabalhos, lazer, ministério, são momentos oportunos para que Deus seja glorificado. Irmãos, tudo que acontece na vida do crente aponta para uma realidade espiritual. Tudo que você faz no seu dia a dia aponta para uma realidade espiritual. Certo? O James K. Smith, ele diz, você é aquilo que ama. Certo? E você ama aquilo que você contempla, aquilo que você gasta tempo. Faz sentido? E por isso, cada dia das nossas vidas, ele aponta para uma realidade. Aquilo que nós amamos e aquilo que nós adoramos. Tudo que ocupa o centro da tua vida é aquilo que molda o seu coração. E aquilo que molda o seu coração direciona a sua existência. Por exemplo, se você é uma pessoa que a prioridade da tua vida é buscar riquezas, aquilo vai moldar o seu coração e vai direcionar todo o seu esforço, tudo que você tem para aquele bem. Ao passo de todas as outras coisas se tornarem pequenas diante daquilo que é o foco central da sua vida. Por isso que pessoas que amam dinheiro, só pensam em trabalho, elas começam a perder família, várias coisas, e para elas está tudo bem, porque ela está focada no objetivo central da vida dela. Então, se a gente pudesse pensar de forma clara, a gente ama aquilo que a gente serve. E então a nossa vida nunca é isenta de amor e de adoração. Aquilo que nós gastamos tempo, aquilo que nós gastamos a nossa energia, gastamos o nosso pensamento, ele revela um afeto, um amor. Faz sentido? A grande questão é que para o cristão, todo o afeto, toda a existência, ela deve ser focada em glorificar a Deus. Então o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a santidade de Deus exposta. A gente cantou uma música chamada Canção do Apocalipse, que ela fala Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. O que é essa santidade de Deus? O que é a glória de Deus? Isaías 6, do verso 1 ao 7, vocês não precisam abrir. O autor sagrado diz, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e num sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E esses serafins proclamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória. A glória de Deus é a santidade de Deus exposta. Foi isso que o autor sagrado viu. Ele viu a glória de Deus encher a terra, e isso é chamado... Ele viu a santidade de Deus encher a terra, e isso é chamado de glória de Deus. Como dito anteriormente, a glória de Deus é a manifestação visível da santidade de Deus. O que Isaías contemplou aqui não é algo meramente transcendente e celestial. Aquilo que Isaías contemplou naquele dia foi um Deus santo que se revela. E quando faz, a sua santidade resplandece como glória diante de toda a criação. Homens e anjos passam a declarar, Santo é o Senhor. Por isso que na eternidade, diante da santidade e da glória de Deus, nós cantaremos com os anjos, Santo, Santo é o Senhor. Porque a glória dele será exposta. Paulo, quando ele estava terminando o capítulo 11, eu acredito que foi algo muito parecido que aconteceu. Eu acredito que ele não terminou esses trechos que a gente leu simplesmente com tinta da sua caneta, mas com lágrimas de um coração grato.
É como Paulo, depois de escrever o seu tratado teológico e revisitar, escavar a grandeza da graça de tudo aquilo que ele estava dizendo ali, ele fosse completamente tomado pela glória do Evangelho a partir daquilo que ele estava dizendo. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes você passou por algo onde você viu a poderosa mão de Deus operar de uma forma que é inexplicável se não for Deus. Talvez você já passou por isso. E aí as pessoas perguntam como foi, e aí você vai explicar para aquelas pessoas, e de repente você não consegue explicar para elas. Você só começa a chorar ou agradecer, porque aquilo é tão grandioso, e que quando você está falando de Deus, você já não é mais sobre a sua história, você não consegue mais falar só sobre o que ele fez, você começa a falar sobre quem ele é, e aquilo te constrange. É mais ou menos isso que aconteceu com Paulo aqui. Diante de tudo aquilo que ele estava escrevendo, ele termina glorificando a Deus e falando sobre quem ele é. Por isso, irmãos, que quando a teologia realmente é vivida e a gente compreende aquilo que está escrito nas Escrituras, não tem outra coisa senão ser doxologia, que significa louvor. Por isso que quando você lê as Escrituras, por isso que quando você serve a Jesus, não tem outra forma de terminar a sua vida se não for querer mais dele. Por isso que a gente precisa entender o Deus que a gente serve. Por isso que a gente precisa entender que Ele é santo. E quanto a sua santidade é exposta, isso faz com que a sua glória venha sobre o seu povo. E isso deve fazer com que o nosso intelecto se renda diante da grandeza daquele que nós estamos adorando. A palavra aqui no grego é batos, que significa profundidade. Sabe o que essa palavra significa? Ela está indicando algo que não pode ser medido. É como se Paulo estivesse falando, ó profundidade, a profundidade de Deus é tão grande que é literalmente cavar um poço com toda a tecnologia, com todo o seu esforço e não conseguir encontrar fundo. A outra palavra que ele usa tem a ideia de plutos, que significa riqueza, ou seja, ele fala, a profundidade é tão profundo que com toda a tecnologia do mundo a gente não conseguiria esgotar quem Deus é, e quando ele fala sobre riqueza, ele está falando, é inesgotável a fonte de riqueza do Deus que a gente serve. Se juntasse todo o dinheiro do mundo, de todos os mundos, não esgotaria toda a riqueza de Deus. Quando eu era adolescente, lá em Vilhena, a gente costumava ir para uma cidade chamada Vila Bela da Santíssima Trindade. Acho que o Edu e a galera de Rondônia conhecem lá. Ficava a 400 quilômetros de Vilhena. Vila Bela Santíssima Trindade foi a primeira capital do Mato Grosso. Era uma cidade que tinha muitas cachoeiras, muitas cascatas. Então ela era muito conhecida por ser um ponto turístico, onde as pessoas iam até lá para tomar banho de cascatas. Existia uma cascata que a gente sempre tomava banho nela, que tinha mais de 90 metros. É infinitamente lindo. E uma vez, tinha um irmão da nossa igreja que ele era bombeiro. E ele levou roupas de mergulho simples, aquelas mascarazinhas, aquelas coisas. E ele foi mergulhar naquela cascata. E ele foi fundo, fundo, fundo. Ele era um bombeiro, era um homem forte. E ele foi. Todo mundo meio que ali vendo onde aquilo ia dar. Que ele falou que queria chegar até o fundo, né? E de repente ele voltou, alguns poucos minutos assim, né? Meio ofegante, né? E ele falou, gente, eu fui até o máximo que eu pude e eu não cheguei no fundo. Ou seja, era muito fundo. Imagina, tinha 90 metros para cima aquela cachoeira, então imagina quanto tinha para baixo. Ele não conseguiu chegar no fundo. Eu acredito que o que Paulo sentiu quando ele estava escrevendo isso, que profundidade, que riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, foi algo mais ou menos parecido. Paulo falou, olha, eu sou talvez o melhor teólogo da minha época, eu tenho todos os recursos para escavar, para tentar pegar nas escrituras, nos textos e entender, e é como se Paulo estivesse falando, olha irmãos, eu fui até onde eu podia, eu cavei o mais fundo que eu podia, eu desci até onde a mente humana era capaz de chegar, eu explorei as profundezas de tudo que estava escrito na Bíblia, eu investiguei os mistérios da graça de Deus, e quando eu já estava no meu limite, não aguentando ir mais para baixo, ainda existia um oceano vasto de Deus, infinitamente maior do que aquilo que eu era capaz de fazer. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos, um Deus que é glorioso, um Deus que é gigante e que não tem como ser esgotado. Se eu fizesse um desafio para vocês, falar, vamos esgotar aquele mar ali, cada um leva alguma coisa, alguém ia chegar com um copinho, ia pegar um pouquinho do mar, o outro ia chegar com um balde, ia pegar um pouquinho do mar, o outro ia chegar, sei lá, com um balde um pouco maior, ia pegar um pouco do mar, um outro ia levar um caminhão pipa, a gente ia passar dias e dias, mas a gente não ia esgotar a grandeza daquilo que está diante de nós. Esse é o Deus a quem nós adoramos.
É um Deus que é grandioso. A Bíblia fala que Ele tem o céu sobre as suas mãos, que Ele governa e sustenta todas as coisas. E a fé cristã diz que Ele agora nos chama para viver para Ele. Irmãos, tudo que nós temos ainda funciona porque Deus sustenta. Faz sentido? Então Deus sustenta todas as coisas dentro de um plano soberano. E dentro desse plano soberano, Ele resgata pessoas das trevas. Lembra que a gente estudou semana passada? E chama para o seu reino, certo? Para que a gente viva de uma forma que glorifique a Ele. Diante de tal grandeza de Deus, a única coisa que nós temos é ter uma compreensão clara daquilo que talvez Paulo e Isaías tiveram. Isaías olha para os céus, ele fala que ele viu serafins. Gente, imagina essa cena. Eu não sou capaz de compreender isso, mas ele diz que ele viu anjos voando, com 2 asas eles voavam, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e esses anjos cantavam e declaravam, Santo é o Senhor. Imagina, tu vê essa cena. Muitos anjos cantando, Santo, Santo é o Senhor. Isaías fica tão constrangido diante da grandeza daquilo que ele está vendo, que ele fala, Deus tenha misericórdia de mim, eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de homens pecadores. A Bíblia fala em Isaías 6 que um anjo pega uma brasa e purifica a boca dele. E agora fala, vá, pregue o evangelho. Vá, pregue. Porque ele fala, a quem eu vou enviar? E o texto diz que Isaías, capítulo 6, diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Após entender a grandeza da dimensão daquilo que Deus tem, nós entendemos que agora Ele nos purifica e nos chama para viver a fim de glorificá-lo. É mais ou menos isso que Paulo faz aqui. E essa é a aplicação pastoral que eu tenho para nós, irmãos. Diante do entendimento da grandeza de Deus, diante do entendimento claro das Escrituras, do propósito de Deus para as nossas vidas, existe uma única forma da gente viver, que é glorificando a Deus. Por quê? Porque a gente já entendeu o que o capítulo termina dizendo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse é o fundamento que deve guiar as nossas vidas. Essa verdade tem que deslocar a sua vida de um entendimento de que, sei lá, você está vivendo a sua vida aí, vamos viver os meus dias aqui. Mas não, agora você entende que um Deus que é santo, que é insondável, que é inesgotável, te coloca para participar da história dele. E a sua vida tem que ser feita, tem que ser vivida, tem que ser pensada de uma forma com que todas as suas ações se tornem um culto a esse Deus. 1 Coríntios 10, 31 vai falar, quer coma, quer beba, tudo que você faz, faça para a glória de Deus. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A grande missão da igreja é qual, irmãos? Declarar a glória de Deus entre todas as nações. Salmos 96 vai falar, anuncie entre as outras nações a glória de Deus, entre todos os povos as suas maravilhas. Ou seja, uma das formas com que Deus fez para que a sua glória seja expandida é através da declaração e da vida do seu povo. Como, Bruno, tudo que você está falando sobre a glória de Deus, eu já entendi que Deus é insondável, que não dá para esgotar Ele, que por mais que a gente busque, ainda existe muito dele para as nossas vidas. Tá, eu já entendi isso aí. A grande questão é, como é que eu posso viver isso de forma prática? Que diferença isso vai fazer amanhã, na segunda-feira, quando eu voltar para o meu trabalho? Às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia e a gente não consegue entender o que isso melhora a minha vida aqui agora, tá? Vou explicar para vocês. Existe algo na teologia chamado corandel. Quem sabe o que significa isso? Corandel significa diante da face de Deus. Essa é uma das maiores contribuições da teologia reformada para as nossas vidas, que é baseada nesse entendimento de 1 Coríntios 10, 31, que diz, quer coma, quer beba, tudo que você vai fazer tem que ser para a glória de Deus. Essa ideia de corandel é de que Deus está aqui, do nosso lado, vendo todas as coisas, e que tudo que a gente faz é como se a gente estivesse diante da face de Deus, aqui e agora. É como se tudo, desde o momento que você acordasse, se abrisse os olhos, Deus estava ali. E aí, Edu, segunda-feira, né? Vamos ter um dia para minha glória. Ei, Eric, tá indo pro camelô? Tô aqui do teu lado aqui, ó. Toma cuidado aí do jeito que você acelera essa motoca. Cuidado com essa preferencial. Deus está o tempo inteiro do nosso lado aqui. E essa ideia de corandel é que a gente vive diante da face de Deus. Irmãos, estar diante da face de Deus é estar diante de quem Ele é. E estar diante de quem Deus é entender os atributos dEle, a santidade dEle. Então esse entendimento que viver diante da face de Deus
é impossível a gente fazer isso sem ter a nossa vida completamente transformada pelo Deus que está diante de nós. Vocês conseguem entender isso? Talvez essa seja uma das maiores contribuições da Reforma Protestante. Ou seja, diante da nossa vida, não existe essa ideia de sagrado, o que eu faço para mim, para o mundo, e aquilo que eu faço para Deus. Alguns crentes, eles dividem a vida do crente em duas coisas. Aquilo que eu faço para Deus e aquilo que eu faço para mim mesmo. Aquilo que eu faço para Deus e aquilo que eu faço para o mundo. Já viu as pessoas falando isso? Não, Bruno, eu não vejo a hora de eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar para Deus. As pessoas pensam assim, eu vou parar de trabalhar lá no camelô, por exemplo, vou parar de ter minha empresa de pintura, minha empresa de design, e eu vou trabalhar para Deus. Aí o que ela pensa que é trabalhar para Deus? Trabalhar na igreja. Só que a pergunta que geralmente eu faço para essas pessoas é, tá, mas para quem você trabalha agora? Porque a Bíblia está dizendo que quer coma, quer beba. Tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que ser diante de Deus. Porque eu estou diante da face de Deus. Como é que eu fico dividindo a minha vida entre o que eu faço na igreja e o que eu faço lá fora? Tudo que um crente faz tem que ser para a glória de Deus, independente do lugar onde ele está inserido. Vocês conseguem entender essa ideia? Porque se Deus está em todos os lugares, se Ele é santo e a sua santidade estabelecida resulta em glória, a minha vida tem que apontar para esse Deus que eu vivo. Essa consciência, irmãos, ela muda completamente a forma com que o cristão ele enxerga o mundo. Não há espaço mais onde Deus não haja. Lembra que eu disse para vocês? Não há 1 centímetro da nossa existência onde Deus não declare é meu. Ou seja, se o crente está diante da face de Deus e tudo que ele faz é para a glória de Deus, a vida do crente é uma vida de culto ao Senhor. E como é que se implica na segunda-feira? Isso implica na segunda-feira que quando você está no seu lar, quando você está no seu trabalho, quando você está lá no camelódromo ou quando você está na igreja, todos esses lugares são lugares propícios para que a santidade de Deus seja revelada através do seu serviço. Uma vez o Martinho Lutero foi indagado por um sapateiro, e esse sapateiro perguntou, Lutero, como é que eu posso fazer para glorificar Deus? Aí Lutero falou, volte para o seu trabalho, faça os melhores sapatos que você pode fazer para a glória de Deus, cobre um preço justo. Lutero dizia que a leiteira que ordenha a vaca e tira dali o seu leite, deve fazer isso de uma forma que glorifica tanto ao Senhor como o pastor que prega no culto de domingo. Essa ideia da glória de Deus e que é insondável, que Ele é grande, que Ele habita em todos os lugares e que nós, como filhos deles, estamos nesse lugar como alguém que cultua e aponta através da nossa vida glória a Ele, deveria fazer com que todas as nossas ações, independente de quais fossem vistas como algo que aponte para quem Deus é. Antigamente, irmãos, se você estudar um pouco sobre a história da teologia, você vai ver relatos, por exemplo, dos cristãos do século XVI. E você sabia que eles diziam que você sabia por uma cadeira se era um crente que tinha feito ou era um ímpio? Pela qualidade do serviço prestado. Os crentes tinham essa consciência tão clara de que a vida deles estava diante da glória de Deus, que nenhum tipo de serviço, seja qual fosse ele, do menor ao maior, era feito como quem faz uma coisa sem sentido. Tudo que eles faziam era feito para a glória de Deus. Antes de começar aqui, o Khaled e o Eric estavam falando sobre pessoas que vivem suas vidas sem entender os seus propósitos. Para um crente, isso não existe, porque ele já entende o propósito dele. O propósito dele é qual? Glorificar a Deus. Por isso, tudo que ele faz é para a glória de Deus. Então, irmãos, como isso pode impactar as nossas vidas de forma prática? É simples. Deus não está presente na vida do crente só quando você está no domingo à noite no culto. Ele tem que governar toda a sua rotina de segunda a sábado. Domingo não é o dia do Senhor, ou seja, o dia que eu faço as coisas para Deus, os outros dias eu faço para mim. Não, tudo que você faz tem que ser feito para Deus, inclusive quando você faz para você, entende? Você está trabalhando, procurando formas de ganhar mais para dar mais qualidade para sua família, mas quando você está trabalhando para glorificar a Deus em primeiro lugar. Você está orando para ser próspero, e eu oro para que você seja de fato próspero. Mas a sua prosperidade, todo o dinheiro que você tem, é um presente que Deus entrega nas suas mãos para que você administre.
Mas se você entende que tudo que você tem é de Deus, você entende que, na verdade, você é mais um administrador dos recursos que Deus dá para você cuidar do que necessariamente dono deles. Vocês conseguem entender isso? Se você entende que a sua esposa não é só uma mulher que você colocou ali na vida para sugar o máximo que pode dela, mas alguém que Deus permitiu que durante alguns anos da sua vida você cuide, que a sua relação glorifique a Ele, você entende que a gente seria esposos melhores? A gente seria empresários melhores? Se você entende que essa menina que você está namorando ainda não é sua esposa e esse relacionamento que você tem deve glorificar a Deus, você acha que você faria algumas safadezazinhas aí? Essa ideia e essa compreensão de que minha vida tem que ser feita para a glória de Deus muda até a forma com que eu mexo no meu celular, irmãos. A forma com que eu olho algumas coisas que eu olho. Essa ideia de que a minha vida tem que ser feita para a glória de Deus e a glória dele, a sua santidade exposta de forma clara, tem que fazer com que eu balize também aquilo que eu escuto, né? Porque existem, se eu sou aquilo que eu amo e se eu amo aquilo que eu gasto tempo, faz sentido? Eu tenho que cuidar com aquilo que eu coloco para dentro do meu coração. Porque talvez aquilo não renda glória ao Senhor. Você concorda comigo que existem pecados e coisas que nós fazemos que são muito feias e que a gente só tem coragem de fazer porque quando a gente faz escondido para que ninguém veja? Vocês concordam comigo? Só que se você entendesse essa ideia de corandel, que Deus está com você em tudo, em todos os momentos, e que você está literalmente diante da face dele, sem entender que não há nada em nenhum momento onde você esteja completamente escondido, porque se você fizer a sua casa no mais alto monte, ou armar a sua cama entre os mortos, Deus estará lá, porque Deus está em todos os lugares, e isso vai fazer com que você tenha que mudar um pouco como você age. Se você tiver essa compreensão de que Deus precisa ser glorificado e de que Ele é santo e que quando você está no seu trabalho, aquela fofoquinha, aquela picuinha está sendo dita, você acha que você continuaria ali? Você já teve, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso, de sei lá, você está falando mal de alguém, algo que você não deveria fazer, de repente aquela pessoa chega? Aí você fala, o assunto chegou. Aí todo mundo, que legal que você veio. Não é assim que a gente faz? Por quê? Se fosse legal aquilo que a gente estava fazendo há um minuto antes, a gente mudaria o assunto? A gente sabe que é errado, mas a gente faz, né? Agora você acha que se você tivesse convicção clara de que você está diante da face de Deus em todas as suas ações, você entraria nesse tipo de rolê? Você falaria esse tipo de coisa? Tá você, a pessoa fofoqueira, e você também, porque um fofoqueiro sempre procura alguém igual a ele, de repente você tá, miga, você não sabe o que eu tenho para te contar, você, meu Deus, conta. Aí você olha, tá Jesus bem assim. E aí? Como é que seria? Quando você está passando por um dia mal e, sei lá, no trânsito alguém te fecha, e você está aqui no carro, diante da face de Deus, ou seja, dirigindo para a glória dele, conversando com ele, de repente alguém te fecha, aí você, seu filho, oi, Deus, tudo bem? Abençoado, né? Entende? Essa era a compreensão que esses caras tinham, de que eles viviam diante de Deus o tempo inteiro. Irmão, se a nossa vida fosse feita dessa forma, e se cada cristão aqui levasse esse negócio a sério, vocês entendem que a gente faria muito mais diferença nesse mundo que vive nas trevas? As pessoas iam olhar pra gente e iam falar, cara, anda com fulano ali, porque esse cara realmente é diferenciado, mano. Ele é diferenciado. Eu já vi gente falar bem assim, não, mas tem que parar com isso aí, ninguém é 100% Jesus, cara. Mas se a gente levasse isso a sério, a gente se esforçaria, porque a gente entende que Deus, que eu estou vivendo uma vida diante da face de Deus. Então, isso faria com que eu atendesse um cliente difícil de uma forma diferente. Isso faria com que eu tratasse a minha esposa de uma forma diferente. Né? Esses tempos atrás, a gente ia ter que fazer uma consulta, né? Eu e a Andressa, e a gente estava um pouco apreensivo, né? Com a consulta. E eu me lembro, gente, que naqueles dias antes da entrevista, eu estava me irritando bem menos que a Andressa. As coisas assim do dia a dia ali, que às vezes, tipo, acontece que um se irrita com o outro, a gente estava tão, meu Deus, o que vai acontecer? Que a gente fica bem mais paciente. Entende? Por que a gente não é assim o tempo inteiro? Porque se eu entendo que Deus tem que ser o cordão, a terceira dobra, e que tudo que a gente faz está diante da face de Deus, isso deveria fazer com que eu fosse mais paciente. Não é isso que a Bíblia fala, que são o fruto do Espírito? Longânimo, manso, humilde.
É disso que esse sermão fala. A vida do crente tem que ser um culto a Deus. O Crisóstomo, o pai da igreja, ele dizia bem assim: como a vida pode se tornar um culto a Deus, desde que o seu olho não veja nada que é mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a sua língua não diga nada que é vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Desde que a sua mão não faça nada de ilegal, e ela se tornará um holocausto. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com nossas mãos, com nossos pés, com a nossa boca e com todos os nossos membros. Essa é uma verdadeira espiritualidade. Não é fugir do mundo, é entender que a gente está nele. O que a gente tem que fazer então? Redimi-lo através de uma vida digna. Jesus Cristo, quando ele vai orar, ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Ou seja, se eu sou filho de Deus, se eu entendo que ele me resgatou e que durante a minha vida eu estou nesse mundo, como é que eu faço para que Deus seja glorificado? Eu vivo de uma forma com que um resgatado e alguém que foi salvo por Cristo vive. Ou seja, irmãos, tudo que um cristão faz, desde cozinhar, limpar, estudar, criar filhos, planejar futuro, servir, trabalhar, dormir, tem que ser feito de uma forma com que Deus seja glorificado. Parece estranho, mas em coisas triviais você pode tanto glorificar Deus como não. Por exemplo, seu sono. Você entende que você pode ter um sono de descanso, que é bom, que é útil, mas você entende que você pode ficar na cama horas porque você é um preguiçoso? Você entendeu que aquele sono que podia te descansar e que podia revigorar você, porque Deus criou, Ele colocou necessidade do sono para que a gente tenha a nossa vida mais clean, né, que faz parte do processo natural que Ele criou, pode se transformar numa preguiça, numa procrastinação, numa sem-vergonhice? Quem nunca estava lá deitado assistindo um vídeo de como parar de procrastinar a meia hora vendo aquele vídeo? Gente, isso aconteceu comigo uma vez, eu nunca vou me esquecer. Eu tava com uma preguiça de acordar, eu peguei meu celular e fui ver um vídeo, 5 passos para não procrastinar. Aí eu tava olhando o celular falando: meu Deus, como eu sou safado, tô meia hora aqui deitado, vendo o vídeo, como parar de procrastinar. Levanta, vai ler sua Bíblia, escova o dente, vai fazer aquilo que você tem que fazer. Irmãos, tudo que nós fazemos tem que ser feito para a glória de Deus. Por isso que eu tô te falando, as coisas mais triviais, como lavar a louça. Cara, tem que lavar a louça. Gente, lavar a louça é um trem que é difícil. Nem todo mundo gosta. Se alguém aqui gosta de lavar a louça, eu te convido para participar mais da nossa casa. Agora você não precisa, porque a gente tem uma máquina de lavar. Mas, cara, lavar a louça não é um negócio ultra prazeroso. Mas você entende que aquele momento ali você pode colocar um louvor, você pode colocar uma pregação, enquanto você lava, você manter o seu espírito com um sermão, com uma música de louvor e adoração a Deus, você pode transformar aquele momento em culto. Uma coisa boba. Tem um livro chamado Liturgia do Ordinário, que ele fala sobre como a gente reordenar a nossa vida. Eu super indico esse livro. Você entende que quando você acorda, você está estendendo a cama, você pode usar aquele momento para meditar. Tipo assim, enquanto você estende a cama, organiza, você pode estar pensando: cara, é assim que Deus faz com as nossas vidas, né? Ele vai organizando as coisas. Aí esse livro fala sobre a gente realinhando as coisas. Enquanto você faz um café ali, você não acorda em cima da hora toda atrasada e come aquele negócio tipo só jogando, mas realmente você come ali. Enquanto você come, você fala: caraca, velho, olha como Deus me sustenta. Ô Deus, olha, eu tenho mais um dia para fazer as coisas para o Senhor. Vai conduzindo meu coração diante desse dia, vai organizando, aí você vai realinhando as coisas, vai colocando no lugar. Aí aquele simples café que você tinha, que você faz todo dia, não é mais um simples café, é um momento onde você convidou Deus para estar com você em todos os momentos dali para frente. É disso que esse texto fala. É sobre esse tipo de realinhamento nas nossas vidas. Enquanto você está ali no camelô atendendo seus clientes, enquanto você está atendendo seus clientes lá como design, né, João? O Edu, ou a Carol lá nas unhas, nas coisas, você está falando: poxa Deus, eu sei que talvez hoje eu vou atender pessoas que estão frustradas, que estão passando por um monte de problema. Pai, que no momento que elas estiverem aqui, eu seja um instrumento do Senhor para que, pelo menos aqui, elas encontrem um pouquinho mais de paz, sabe? Para que elas ouçam do Evangelho. Você entende o que é viver para a glória de Deus? A grande verdade é que às vezes a gente não trata assim, porque na nossa cabeça o que eu faço para Deus é só quando eu estou na igreja. O que eu faço para Deus é só quando, sei lá, entende? Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Viver diante da glória de Deus, diante da face de Deus. Todos nós somos chamados a corandel. Porque todo domingo aqui, quando a gente se reúne como Assembleia dos Santos, como povo de Deus, a gente se reúne para adorar a Deus em resposta de gratidão ao chamado que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Não é isso que eu ensino para vocês? Mas quando a gente vai embora, a gente vai o quê? Como missionários enviados para fazer diferença lá onde Deus te colocou.
Amanhã na sua academia deveria estar um pouquinho mais santa. Sabe por quê? Porque um filho de Deus vai pisar lá. Amanhã no teu trabalho deveria estar um pouquinho mais santo, porque um filho de Deus vai lá. Amanhã nas suas relações deveriam estar um pouco mais santas, porque um filho de Deus está lá. É disso que nós somos chamados para viver. Então, viver para a glória de Deus é primeiro reconhecer que Deus é insondável, que Ele se manifesta na beleza da sua santidade, e isso deve transformar a forma com que a gente vive. Irmãos, essa deve ser uma das maiores reflexões diárias das nossas vidas, para finalizar. Antes de qualquer decisão, você tem que pensar, como Deus pode ser glorificado nisso? Irmãos, de coração, se você levasse isso a sério, e eu, Bruno, levasse isso a sério mesmo, a gente evitaria muita coisa, muita furada que a gente se enfia. Por quê? Porque a gente não agiria mais baseado nos nossos impulsos pecaminosos, nós agiríamos baseados na pessoa de Deus. É aquela história, né, daquele livro, daquele filme também, é pensar o que Jesus faria, entende? Isso não é só retórica de crente, não é só frase de efeito, isso é algo que deve ser claro em nós. Ou seja, a cada gesto, a cada trabalho, a cada palavra dita, fora dessas paredes aqui, que é um espaço que a gente chama de culto, sua vida tem que glorificar a Deus. E você tem que viver corandel diante da face de Deus. Faz sentido? Amém? Para finalizar, eu só queria fazer um resumo claro de tudo que a gente estudou nessas últimas 5 semanas, tá? Beleza? Primeiro ponto, Deus. Somente Deus deve ser glorificado em tudo o que fazemos. Amém? E isso tem que ser feito através de um entendimento da sua revelação, a saber, as Sagradas Escrituras. Essa é a ideia de soli Deo glória e a ideia de sola Escritura. É Deus quem concede a fé salvadora por meio da graça em Jesus Cristo. Amém? Isso se chama sola fide e solus Cristo. Foi Deus que planejou a salvação do homem e graciosamente enviou seu Filho como nosso Redentor. Somente a graça de Deus. Portanto, toda a glória pertence a Deus somente. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não há espaço na vida do homem para dar glória a qualquer outra coisa que não seja Deus. O propósito de Deus, desde o início, foi revelar a sua glória através da história da redenção. Deus criou o homem com o objetivo de glorificá-lo em tudo que ele fizesse. E esse deve ser o seu maior prazer. A pergunta 1 do breve catecismo de Westminster diz: qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e ser satisfeito nele para sempre. Busquem a glória de Deus, vivam diante da glória de Deus. Isaías entendeu, através de uma visão sobrenatural, ele viu anjos glorificarem a Deus. Talvez você nunca vai ver anjos da forma com que ele viu naquele dia, sabe? Voar e etc. Até na eternidade. Mas você não precisa mais ver, porque a Bíblia diz que isso é real, amém? Então você tem que viver da forma com que Isaías viveu. Qual foi a forma com que ele viveu? Glorificando a Deus, olhando para dentro de si, falando: eu sou pecador, eu preciso da sua purificação. E o próprio Deus que se revelou o purifica e o envia. E é assim que nós saímos daqui nessa noite. Crentes crendo com clareza de que Deus é santo. E essa glória repousa sobre os seus filhos, os purifica e agora os envia. Essa é a grandeza daquilo que foi ministrado nessa noite. E essa é a minha oração, que a gente viva para a glória de Deus. Porque eu tenho certeza, irmãos, que se a gente viver dessa forma, de forma digna, para a glória de Deus, vai ser muito mais fácil a gente alcançar os nossos amigos para Jesus. Vai ser muito mais fácil a gente alcançar os nossos familiares para Jesus. Porque eles vão olhar para nós e vão ver Deus em nós. Não um cara que é hipócrita, que dentro da igreja ele é uma coisa e aqui fora ele é outra. Ele vai olhar para as nossas vidas e vai ver Deus traçando, transformando as nossas vidas. É tipo uma tapeçaria, sabe? Aqueles tapetes, Deus costurando, construindo uma história ali. E essa é a minha oração, que você compreenda a grandeza da santidade do Deus que você diz servir e viva para glorificá-lo todos os dias. Que as pessoas olhem para você e vejam um reflexo de Deus através das suas atitudes. Mas para isso você precisa desse entendimento claro. E se você realmente entender tudo isso que eu estou querendo te dizer, não há outra forma de viver senão a mesma que Paulo
uma vida que louve a Deus o tempo todo. Para um cristão, cada ato não é um simples ato. É uma oportunidade para que Deus seja glorificado. E essa é a minha oração. Que Deus veja, que Deus veja isso dentro do seu coração e que as pessoas vejam Deus através das suas ações. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? É um chamado para todos nós. Amém?